Boa semana aí para todo mundo, começando agora, segunda-feira. Estou aceitando aqui Luiz de novo. E aí, Oi, Luiz? Thiago, Tudo tudo bom, meu bem? irmão? Meu áudio tá legal? Mais ou Tá menos? ótimo. Tá Tá, seu bom? áudio Eu tá. também. E aí, quanto tempo, hein? Quanto tempo, né? Só assim, né? Por... Essa agenda é difícil. Que bom que a gente Tomara... está aqui. espero que você volte logo presencial. Pra gente Vai voltar a voltar. fazer aquele evento no UFRJ, né? Que faz Eu acho muita que abril falta. volta. Abril está começando o semestre. Aí É, eu tô lá de aqueles novo. eventos que a gente fazia, né? Que juntava todo mundo, que era até gratuito, juntava estudante, juntava um monte de gente legal. Tem gente que sente muita falta daquele evento, me pergunta até hoje. Vamos fazer. Vamos organizar sim. É um projeto. Mais um. Mais Então, um. vou começar aqui. O pessoal já está entrando, Luiz. Vou começar esse bate-papo aqui com você. Porque, na verdade, para quem não me conhece, né, meu nome é Thiago Leite, sou educador físico, sou profissional de educação física, né, nutricionista, doutorado em bioquímica, docente pela UFRJ. Aqui é o Luiz Fernando. Luiz Fernando é um grande amigo meu, parceirão mesmo, né, gosto muito dele, fala a mesma língua de ciência, de bioquímica, gosta, nutricionista clínico esportivo, mestre, doutor, pós-doutor em ciências pela UENF, né? Escritor, biólogo também, Luiz é biólogo, além de nutricionista clínico esportivo, biólogo, né? Escritor, palestrante, então cara fera aí. Não, então um prazer imenso estar aqui com você, Luiz, nesse nosso projeto, né? O projeto é nosso, esse cafezinho com ciência, né? A gente bolou isso aí em Exatamente. conjunto. Pô, vamos conversar sobre ciência, né? Tomando um cafezinho? Vamos. Então surgiu assim de um bate-papo, como se fosse de um bate-papo ali no boteco, literalmente, entre amigos no bar. Então vamos fazer isso. Segunda-feira, não toda segunda-feira, a gente ainda está vendo a frequência, como que vai ser, por questões de agenda, mas a ideia é conversar aqui com vocês algum tema relevante na área de fisiologia, bioquímica, nutrição, performance, nutrição esportiva, sobre alimentação. Vai ser mais ou menos por aí. Então, um prazer enorme estar aqui com o Luiz, referência na área. E a gente traz para esse primeiro tema, a gente colocou cafezinho, do expresso ao filtrado, sempre na mesa do brasileiro. Então, Luiz, Brasil é o grande produtor de café, exportador de café também. E o segundo consumidor de café no mundo. É isso mesmo ou esse panorama aí vem alterando? Tipo arroz com feijão. Acho que o arroz com feijão vem mudando um pouco. Meus boas-vindas, né? Faça as suas palavras aí iniciais. Bem, primeiro eu quero agradecer o convite. Eu achei essa ideia sua super legal e você também é um cara que é muito respeitado na área da nutrição, na área da bioquímica. Além disso tudo, é professor de educação física também. Então, assim, uma didática ímpar, um conhecimento fenomenal, um senso crítico muito bom. Então, assim, a UFRJ sempre tem isso, se justifica, né? Eu acho que a universidade se justifica por ter tantas pessoas boas lá dentro. Então é um prazer estar aqui com você. De fato, eu acho que como você falou, né? O café, o arroz com feijão tá diminuiu muito, mas o café está ameaçado também de diminuir com as altas, né, do preço, com a inflação, né, com a alta do petróleo. Isso certamente vai aumentar ainda mais o preço no café no Brasil. Antes a gente tinha um consumo aí do brasileiro de 81 litros por ano de café. Hoje essa quantidade já tá menor em função dessa crise. E eu tenho lido até alguns textos, assim, textos independentes de escritores, de pessoas que dão opiniões, dizendo que o café vai começar a ficar mais restrito na mesa do brasileiro, vai ser uma coisa mais um luxo. Eles estão dizendo que vai ser uma coisa meio que luxo, né? Os economistas, né? E a gente já vê Vamos isso na perder o nosso prática. cafezinho, Luiz? Vamos perder o nosso cafezinho da manhã? Olha, a gente já está vendo as Aí não, né? prateleiras. Perde tudo. Cafezinho não, pelo amor de Deus. A gente já está vendo as prateleiras, né? O café que era baratíssimo lá, custava 2,50, R$ 5 no máximo, hoje está custando 20. Já tem café custando R$ 20.
Então, assim, isso, para quem vive de salário mínimo, isso é uma facada, né? Para quem não tinha nem tempo de fazer o café em casa, que saía correndo e comia na padaria, perto do trabalho, não sei o quê, que levava, pessoas que faziam café na sua jarra, levavam para o trabalho, né? Você vê gente que trabalha em obra, que faz aquelas garrafas, levam para o trabalho, consome aquele café o dia inteiro. Então, isso daí impacta muito, muito, muito forte. A gente pensa, quando a gente olha para esse público que é mais, né, que exige uma atenção mais profunda, é aí que a gente vê realmente o impacto daquilo ali, uma coisa que era corriqueira na mesa das pessoas. Não, verdade. É uma pena, né? Que assim, o café é a segunda bebida mais consumida no mundo, perdendo para água. Uma brincadeira, mas é isso. Só perde para água. Depois e é consumido quente, é consumido frio, de diversas formas, variedades, grãos diversos, aromas diversos. Né? Então, realmente é uma pena se o consumo começar a diminuir em função da alta do preço, né? Porque está dentro da cultura brasileira. Né? Diversos outros alimentos, mas acho que eu penso logo no cafezinho ali na parte da manhã, ao acordar, né? Faz parte realmente. E a gente perder esse lastro seria muito, muito ruim. E ele tem vários benefícios, né? A gente pode ver na literatura que o café não está ali só pela cafeína. Muita gente associa café. O que vem na sua cabeça? Pô, cafeína. Claro, cafeína está lá. Mas existem outros componentes fitoquímicos, né, polifenóis, por exemplo, que podem estar associados à questão da melhora da saúde em alguns aspectos, né, em algumas situações clínicas. Isso é verdade ou como que está na literatura? Depois a gente pode comentar também para o esporte, né, falar um pouquinho do metabolismo da cafeína, do café, outras fontes de cafeína que não sejam o próprio café, né, também a cafeína está em outros produtos e até em medicamentos, né, alguns medicamentos contêm cafeína, cafeína sintetizada. Eu acho que aqui nessa live a gente pode comentar um pouquinho, né, sobre esses parâmetros, essas curiosidades do café, da cafeína, dos outros componentes bioativos que estão associados, sim, à saúde. Tem. O café, você tem aí os ácidos clorogênicos, que são muito famosos em termos dos seus efeitos na saúde. A gente tem os disterpenos, né, que tem um efeito de... Eu também tenho que ter um cuidado para não dar aquela imagem de que o café é um superalimento. Eu não acredito muito nesse termo de superalimento. Mas de contribuir para a redução da formação de placas amiloides no cérebro. E o que está associado a doenças neurológicas, né, como não só o mal de Parkinson, o mal de Alzheimer, mas outras doenças também que estão associadas à massa cinzenta. E os terpenos que estão presentes no café têm um efeito muito significativo nisso daí. E quando a gente pensa ali na composição, então a gente tem as metilxantinas, que tem, né, que você tem aí a cafeína, você tem a teobromina, você tem a teofilina, que tem um efeito não tão potente quanto a cafeína, mas que tem um efeito de estimulação, de atenção, da parte de cognição muito grande, justamente por ocupar ali o receptor que a adenosina ocuparia, que a adenosina tem um efeito calmante, vamos dizer assim. Ela ocupando esse receptor, impedindo que a adenosina se ligue, ela acaba evitando aí esse efeito calmante provocado pela adenosina, né? Além também de inibir a fosfodiesterase, aumentar o AMP cíclico, tornando o metabolismo mais acelerado, mais ativo, enfim. Ainda tem gente que fala que acelera, tem gente que fala que evita cair. Então isso daí é uma coisa que depois você pode comentar sobre isso. E até um termo que eu não gosto muito, fala que o café emagrece. Eu acho que não existe o alimento ou a substância que leva ao emagrecimento. É um conjunto de fatores que leva você a ficar num saldo energético negativo, né? Senão a gente vai... Nesse ponto, fazendo um parênteses, né, do café emagrece, bem colocado por você, a gente escuta, né, do aluno, do cliente, do paciente, essa questão, acho que da termogênese, talvez, fala-se muito da taxa metabólica basal,
né? Então, para quem não sabe, a taxa metabólica basal é aquele gasto energético diário que todo mundo tem só para manter seu corpo funcionando, vamos dizer assim. E ele representa, essa taxa metabólica basal, em torno de 60%, 70% do gasto calórico total diário daquela pessoa que não faz muito exercício. Mais ou menos. E aí tem uma sugestão, uma possibilidade, como o Luiz estava colocando, nessa do café emagrece, ele está exatamente alterando aí a taxa metabólica basal, a tal da TMB, famosa TMB, que o nutricionista, o profissional de educação física, o médico, o profissional da saúde conhece bem. Eu também não vou concordar, também não vejo por aí não, tá? Vai ativar o sistema nervoso autônomo simpático, vai aumentar a TMB. Alguns estudos assim, vai aumentar, por exemplo, a atividade do tecido adiposo marrom, que também está correlacionado com o aumento do gasto calórico, a tal da UCP, ou termogenina, né? Uma proteína desacopladora que aumentaria o gasto calórico. Eu também vejo isso como bem insignificante. Por mais que um título de um artigo seja até promissor e bonito, chamativo, olha, a cafeína aumentou a TMB, você vai ver aquilo ali pode até ter aumentado na diferença entre o grupo A e o grupo B, sei lá, 30 calorias, 20 calorias, e deu diferença significativa naquele trabalho. Eu quero saber qual é a diferença prática na clínica, não só do grupo A quanto do grupo B, P menor que 0,05. Então também não vejo por aí, a gente sabe que emagrecimento é multifatorial, muito mais complexo, envolve diversas outras esferas, né, da nossa vida. Uma delas, óbvio, é a nutrição, e dentro da nutrição estaria aí o café ou a cafeína, mas existem outras esferas também muito importantes para serem avaliadas. Então, pontualmente, você pegar uma molécula, uma substância, um alimento, um superalimento, né, um alimento mágico, eu também não consigo visualizar uma solução, né, do emagrecimento. Então, vou concordar aqui nesse ponto. Talvez seja um mito que é propagado, espalhado. Você vê muito em rede social, por exemplo, né? Aqueles produtos promissores, não só o café em si, mas a cafeína em diversos produtos que estão aí no mercado, com um suposto, né, esse efeito termogênico imenso que cursaria com o emagrecimento. Não é bem por aí, né, Luiz? Sim, e uma coisa interessante também, isso aconteceu muito quando o chá verde explodiu, assim, na época se falava muito de emagrecimento de chá verde. Não, chá verde faz emagrecimento que tem os componentes também existentes no café, e aí encontrar uma quantidade eu tenho que ter cuidado para não falar muito termo técnico, porque o pessoal aqui também não é da área de saúde. Mas aumentava os ácidos graxos livres no sangue após um tempo de consumo do chá verde. Ok, mas a gente já tem na literatura mostrando que grande parte dos ácidos graxos livres são reesterificados. Até mesmo em pessoas em estado de nutrição. Então, isso é antigo. Isso não saiu ontem. Isso de muito tempo. A gente tem referências hoje em livro-texto de até 75% dos ácidos graxos reesterificados. Então, isso é antigo. Então, assim, uma coisa é você fazer a lipólise, outra coisa é você fazer beta-oxidação. É aí que tá. Se você não tem demanda energética para isso, como é que você vai dar vazão a isso? Senão não estava fácil, né? Era só você fazer um estímulo ali de catecolaminas e estava tudo certo. Então, acho que... E a gente tem hoje... A Anvisa acabou de proibir diversos componentes. Eu acho que foram mais de 50 substâncias com o propósito de levar o emagrecimento à base de chás, por exemplo. Então, você vê... E com a mesma, se você observar, é a mesma justificativa, né? Aumenta ácido graxo livre e, portanto, emagrece. Aumenta a gordura no sangue e, portanto, emagrece. Então, às vezes eu olho e falo assim, caramba, isso é tão antigo, né? Quando eu ouvi falar isso a primeira vez, tem mais de 17 anos, 20 anos, né? E isso ainda perdura até hoje, né? É igual a ideia de que consumo de proteína em excesso provoca hipertrofia, enfim. Mas o café, tem gente que consome muito café e deixa de comer. Aí perde peso, associa que é o emagrecimento causado pelo café. Se você olhar quem assistia Chaves, via que seu Madruga fumava e bebia café o dia inteiro. Verdade. Não é? Não assisti. Se você observar, as pessoas, quem fuma bebe muito café, é um grande chamador, e
o próprio fumo, ele diminui a meia-vida da cafeína, ele acelera o metabolismo da cafeína, então a pessoa ela perde o efeito da cafeína mais rapidamente do que as pessoas que não fumam. Então, isso faz com que elas necessitem novamente, até para aumentar hormônios que podem contribuir com a sensação de bem-estar dele no cérebro e também geram assim, um certo vício, né? Então, pessoas que fumam têm uma probabilidade maior a se viciarem em alguma coisa. Então, começa a contribuir. Porque eu também não gosto de dizer que a cafeína vicia, porque eu acho que ninguém foi internado numa clínica psiquiátrica por causa de café. Mas eu acho que aquele hábito ali de tomar café, aquela coisa ali, até também da dor de cabeça, abstinência. É melhor falar em abstinência, né? Que tem gente que sente dor de cabeça mesmo se não tomar café nenhum, fica em mau humor, enfim, uma série de coisas, não consegue despertar para a vida e acabam dependendo mesmo desse café. Voltando até um pouco ali, Luiz, voltando até um pouco ali que a gente estava comentando no início, os compostos bioativos que tem no café, né, e são alguns, não só da cafeína, mas é aquele sujeito que também é padrão. A gente acorda cedo, a gente vai na padaria, o pessoal está começando a se arrumar para o trabalho, vai pegar o ônibus, o BRT, o carro, ou às vezes até vai fazer um esporte, só toma aquele cafezinho, mas você já reparou que muitos botam uma quantidade muito grande de açúcar? É mais açúcar do que café, em alguns casos. Esses compostos bioativos que estão associados, né, ao consumo moderado, de forma crônica, a uma certa proteção, por exemplo, em doença cardiovascular, tem algumas coisas, doenças neurodegenerativas. Claro que são todos artigos ainda muito fechados, mas tem alguns trabalhos mostrando que ao colocar o açúcar, né, ele pode diminuir drasticamente, né, a biodisponibilidade desses compostos bioativos. Então, pensando até na parte assim, saudável do café, a parte saudável não, né, mas que ele pode proporcionar essas questões relacionadas à saúde, ao uso moderado de forma crônica, ao consumir esse açúcar, essa sacarose, esse açúcar branco ali, industrializado, eu acho que perde um pouco esse efeito protetor. Então, não seria aconselhável, olhando por esse lado. Você tem algum dado sobre isso? Sim, quando você pega... Eu tenho muitos casos de pacientes, eu acho que nesse tempo aí de consultório foram mais de 5.000 atendimentos. Então, tem muitos casos de pacientes que consomem aí 10 gramas de açúcar em um café. Se você contabilizar isso, né, a Organização Mundial da Saúde prevê aí 30 gramas de açúcar por dia, vindo da sacarose como uma meta ali, só que você tem isso incorporado em diversos alimentos. Então, facilmente, você bate esses 30 gramas com muita facilidade, né? Então, pessoa toma um café aqui, outro já 3 cafés de manhã, 3 cafés de tarde, um café no início da noite, ela consome 300 quilocalorias vindo do café que ela consome. Isso para uma mulher que tem uma taxa metabólica, uma mulher de 1,60 m, 55 quilos, isso daí é uma proporção enorme na taxa metabólica dela. Isso aí, até, Luiz, mesmo que a taxa metabólica basal fosse influenciada positivamente pela cafeína, aumentando, né? A cafeína aumentou minha taxa metabólica basal e por isso eu vou emagrecer. Mas se isso fosse até uma verdade, mas calma aí, tem outro lado da balança. Você está botando açúcar pra caramba. Esse açúcar está até balanceando, de certa forma, esse gasto calórico, pequeno que seja, do aumento pela TMB. Não, o que eu falo é o percentual em cima da TMB, é o quanto que aquilo está correspondendo em cima da energia mínima dela, entende? É isso que eu estou falando. Aí tem gente que consome açúcar 30% da energia básica diária. Complicado, né? É igual a história daquela pessoa que adora azeite, tem uma alimentação maravilhosa, adora azeite, mas tudo que come coloca azeite. Tudo como coloca pão de manhã azeite, não sei o que azeite, salada um monte de azeite. Eu já computei gente consumindo 50 ml de azeite por dia. Isso dava quase um terço da energia da pessoa. Então, quando você vai fazendo essas contas, né, que são fáceis da pessoa ela não perceber esses efeitos, é porque isso é pequenininho, né? Então ela vai esquecendo que ela fez aquilo. Ela vai esquecendo que ela colocou açúcar de manhã, não sei aonde. É uma coisa muito pequena que é fácil dela esquecer.
então ela vai se sabotando e isso equivale a um efeito monstruoso. E, de fato, isso prejudica muito. Até Mas, porque... você quer falar mais alguma coisa antes de eu falar um pouco da qualidade do café? eu ia até comentar, por outro lado, esses indivíduos poderiam, por exemplo, ao invés de colocar o açúcar, para aumentar até a qualidade ou a quantidade de compostos bioativos, por que não botar uma cúrcuma ou uma canela, cacau? Poderia ser uma opção para aumentar esse valor nutricional, talvez, do café? Eu acho que, do ponto de vista químico, bem, eu não vi estudo mostrando que isso melhora a biodisponibilidade. Mas isso é até uma estratégia utilizada dentro da farmacologia quando você vai fazer ali fórmulas que você melhora a absorção por trabalhar com solubilidade, né? Compostos que têm a solubilidade parecida. Então, a cúrcuma, que tem uma solubilidade interessante para os compostos do café, que são lipofílicos, né? Que se dissolvem bem em gordura, ou até o tocoferol, a vitamina E. Isso pode melhorar a absorção do café? Talvez, não sei, mas eu acho que ajuda. O quanto isso ajuda, não sei, mas eu acredito que ajuda. É melhor do que você colocar outros compostos que vão ter um efeito contrário, né? Mas é Entendi. interessante, é uma pergunta interessante. Pelo menos para aumentar o quantitativo total, né, de compostos bioativos, no caso, em vez daquele o açucão. Seria uma estratégia. Isso é legal você tocar nesse assunto, porque a gente vê muito, dentro do montante do universo, a gente vê muito pouco trabalho avaliando alimento. Você vê muito Sim. trabalho avaliando cafeína, mas você não vê muito trabalho avaliando o café. Você vê muito trabalho avaliando o whey protein, mas você não vê muito trabalho avaliando o alimento em si, na sua complexidade, naquele monte de matriz alimentar, no almoço. Isso é difícil. Eu entendo que até é uma metodologia difícil de se trabalhar, mas você vê muito pouco disso. Até porque não é interessante para a indústria farmacêutica, né, Thiago? Falar de Sim, isso alimentos eu comento em aula também, verdade. Na não é nutrição interessante. esportiva, por exemplo, acontece muito. Tem muito mais trabalho com suplemento, com pó, com a pílula, com a cápsula, do que com o alimento. Embora É, tenha com alimento também, mas o quantitativo acaba sendo menor. Então, verdade. Falando e aqui um pouquinho do... Pode falar. o efeito do alimento sobre o resultado ali do indivíduo, seja de emagrecimento, de hipertrofia, ou de tratamento de doenças estomacais, gastrointestinais em geral, Thiago, absurdo. O efeito é absurdo em comparação com qualquer tipo de composto dentro de cápsula, enfim. As pessoas falam assim, Fernando, você não gosta de suplemento? Não, não é isso, não é que eu não gosto. Eu trabalhei com suplemento por muito tempo, eu escrevi um livro falando sobre suplemento, mas não se compara, assim, eu consigo um efeito tão bom com o alimento que o suplemento vira uma cereja do bolo, vira ali um Uhum. toque. Luiz, tem uma pergunta aqui no chat. A Silvia está perguntando, não sei se você está conseguindo ler. O café solúvel pode ser considerado industrializado? É pior em termos nutricionais? Então, a gente não vê, se você olhar um rótulo nutricional eu estou até com ele aqui para mostrar, ó. Eu estou aqui com um exemplo de café solúvel. Se você observar na embalagem dele, você não vê rótulo nutricional. Vou estar mais pertinho. Não estou fazendo propaganda do café solúvel, não. Mas você não vê rótulo nutricional. Porque a Anvisa não obriga os fabricantes de café a colocarem rótulo nutricional ali, dizendo quanto que tem de proteína, de carboidrato, de lipídio, enfim, de fibra e tal. Não existe essa obrigação. Porque o propósito do café não é causar uma melhora do estado nutricional do indivíduo. Ele não tem esses compostos em quantidade significativa. Então, se você olhar ali dentro da legislação brasileira, da RDC 360, enfim, 359, a quantidade de lipídios, de carboidratos, de proteína nesse produto é muito, muito baixo. E você ainda vai diluir, porque você não come isso aqui puro. Isso aqui não é um produto pronto, que você vai botar e consumir, botar na boca. Você exige um preparo, não é pronto para consumo. Então, você ainda vai diluir, então você diminui ainda mais a quantidade daquele nutriente no
produto final. Você fazer um pó de café, o que os estudiosos costumam utilizar de metodologia para fazer um café coado, por exemplo, 20 gramas de pó a cada 250 ml de água para essa diluição, para fazer a infusão. Então, você vê que ainda é muito diluído. Então, essa questão nutricional, isso não importa muito no café. É uma questão mais de outros compostos, porque assim, nutriente é aquele composto que, se você tirar da sua alimentação, você não vai ter um efeito direto, um efeito impactante. Se você tira o cálcio da sua dieta, você morre, né? Quer dizer, vai acabar com o osso do cálcio do seu osso. É essencial. Se tirar o sódio da sua alimentação, você morre. Se você tirar o potássio, você vai se ferrar. Agora, se você tirar um polifenol, não necessariamente você vai ter um prejuízo de imediato. Você pode ter um prejuízo de você ter menos compostos antioxidantes e não prevenir determinadas doenças, mas aquilo não vai te causar um efeito direto. A proteína vai te causar um efeito direto, o carboidrato vai te causar um efeito direto. Ácidos E nem a graxos cafeína, né? Acho que a cafeína também não. e nem a cafeína. Então, você não vai morrer se você não tomar um café. Então, não tem quantidade de nutrientes ali. Agora, como efeito adicional à saúde, aí o café ele entra com compostos que podem melhorar a sua saúde, dependendo de como que você consome esse café. Uhum. Acho que está respondido, né, Silvia? Dá um ok aí. Mas ele é considerado industrializado. E assim, gente, eu não quero criar um preconceito contra o termo industrializado. Azeite é industrializado. Sim, sim. Entende? E é adorado por todo mundo, com toda a razão. O que a gente tem que ver a gente precisa ter um mínimo ali da indústria, né? Um minimamente processado, senão você não vai sair da loja carregando o arroz na mão dentro da parte fibrosa ali, né? Precisa de um beneficiamento para poder consumir. Então, se a gente voltasse para a era que não era nada industrializado, você em 2 tempos queria voltar para a indústria. Não é verdade? Volta lá para a época que nada era industrializado. Em 2 tempos você quer voltar para cá, para os anos 2000. Fica sem geladeira para você ver o que acontece. Exatamente. Agora, Luiz, uma dúvida que tem muito, assim, até por curiosidade, né? Seria verdade que pela Anvisa, no café, é possível encontrar realmente parte ali do inseto, uma patinha de inseto, um pelinho de rato? Isso é possível mesmo? A Anvisa permite? Até no molho de tomate. É possível, então, a gente encontrar a patinha de barata ali, por acaso? Assim, eles toleram, né? Eles toleram. Não pode passar de um valor mínimo que eles estipulam, a dependendo da qualidade do café. Acho que em torno de 1% da amostragem ali de impureza. Porque assim, porque também é difícil de você isolar completamente. Então você tem ali a parte da colheita, você tem a parte da secagem, você tem a parte da torrefação. Então são situações que é difícil de você não ter nada, nem pedaço de pau, pedaço de... O transporte, armazenamento, é meio complicado, né? Exatamente. Por isso que você tem o selo da BIC, né? Que é a Associação Brasileira da Indústria do Café, que ela foi criada em 89 com o objetivo de padronizar, olha, o fabricante de café não é obrigado a ter o selo da BIC, que é o selo de pureza. Ele não é obrigado. Eu sempre recomendo aos meus pacientes a escolherem um café que tenha um selo da BIC. Mas o selo da BIC, para ele ser considerado um café extra forte, intenso e um café gourmet, você precisa atingir uma série de critérios para você receber essa denominação. Então, quando você pega um café extra forte, aí você tem ali uma equipe que avalia aquele café, uma equipe de pessoas treinadas em termos sensoriais para avaliar o café. Esse treinamento sensorial para se avaliar o café não é uma tarefa fácil. Exige um pré-treinamento dessas pessoas. É igual quando vai avaliar vinho, vai avaliar presunto, vai avaliar queijo. Eu já até participei desse tipo de treinamento. O laboratório onde eu atuava tinha um laboratório de análise sensorial do lado. Então, a gente sempre fazia trabalhos em conjunto, né?
Então, o treinamento para uma pessoa, ela, ela ficar craque em provar um café e dizer, olha, esse café é X, assado, Y, você prova várias substâncias isoladas em líquido, então você prova uma substância padronizada em cafeína, você prova a cafeína pura. Aí você fica craque em diagnosticar, perceber aquele gosto, né? Que gosto não é relativo. Salgado é Verdade. salgado, umami é umami, doce é doce. Sabor é relativo. Você acha saboroso ou não acha saboroso. Então você é treinado a identificar a quantidade de sódio, a quantidade daquele composto, enfim. Então existe um treinamento. Às vezes até acho que certas pessoas, não, mas esse café é maravilhoso que eu estou acostumado a beber. Se fizer um teste sensorial, um duotrio ali, a pessoa não sabe nem qual marca de café que ele adorou. Então, Bem particular, né? esse teste é ótimo. Mas, enfim. O que você tinha perguntado mesmo? Embolei tanto aqui que eu acabei Não, acho que você esquecendo. já respondeu. Acho que você já até. Não, não enrolou, não. Acho que você já respondeu. Era Então, com no relação final das, à patinha do inseto no café, se era permitido, a quantidade. Então, isso é permitido pela Anvisa. no final das contas, o gourmet ele acaba sendo um café mais que tem uma exigência maior, uma nota. Ele tem que tirar uma nota acima de 7,3 para ser considerado um café gourmet. Um café extra forte, por exemplo, a nota é 4,9, 5. Se ele alcançar essa Entendi. nota, ele já está dentro. Bom, dentro dos produtos, Luiz, que a gente vê no mercado, agora falando mais até da cafeína, a gente tem o café, até café descafeinado, né? Temos o café descafeinado, temos vários tipos de café, vários Que muitos não produtos. são, que muitos Ah, não são, que muitos não são descafeinados. né? Tem, Pela tem legislação, como deve ter uma legislação dizendo o que tem que ter para ser descafeinado. 0,1% de cafeína para ser considerado descafeinado, mas tem fabricante que está produzindo com 0,4, está dizendo que é descafeinado para o consumidor. É sempre o consumidor, né? No final, né? Sempre o Complicado. consumidor. Então a gente estava vendo, ó, tem o café, tem o chá, tem os produtos aí pré-treinos, por exemplo, também tem uma quantidade alta, elevada, por vezes, de cafeína. Por exemplo, tem Monster, lembra de um produto? Esquecendo o nome, é tipo um sport drink, né? É, Monster tem uma quantidade bem razoável. Os energéticos, né? Os energéticos de uma forma geral. E aí eu queria saber se a gente tem assim, alguma quantidade de cafeína especificamente que a gente poderia considerar talvez ergogênica ou talvez até uma quantidade, olha, claro que é muito individual, muito particular, porque o metabolismo da cafeína, a gente sabe que tem alguns polimorfismos, até a questão de absorção pode ser bem particular. A gente sabe hoje que o atleta pode usar porque não é considerada doping, né? A cafeína em si não é doping, então o atleta pode usar. Pode ser ergogênico, ou seja, melhorar a performance em algumas situações. Mas teria aquela dosagem assim, olha, vamos começar por aqui, eu acho que aqui pode ser ergogênico dentro da individualidade, ou não, olha só, essa dosagem já está começando a ficar tóxica. Existe uma dosagem letal também, por exemplo, ou não? Tem isso na olha, literatura? eu acho que só até um estudo recente, agora falando de um consumidor, acho que foram 10, foram 100 xícaras de café que o cara tomou, que foi 100 fatal. xícaras? 100, eu acho que foi 100, 80, Muita 100. coisa, né? Muita coisa. Imagina, o cara ele toma garrafa, ele toma em litro, assim. Eu acho que a coisa fatal, eu acho que não é nem. Não Não vale é nem a pelo pena. alimento. É muito grande. Eu já vi, olha, o nosso amigo Anderson, ele falou que teve gente que consumiu aí 800, 1 grama de cafeína e não morreu. É muita coisa. É absurdo. Foi internado, mas não morreu. Então, assim, é igual que você falou, a questão individual. O que eu gosto muito de fazer é fazer para quem é muito sensível ou não sabe responder, fazer um trabalho de rampa. Então, eu utilizo aquela dose ali que eu procuro saber a quantidade de café e o tipo de café que a pessoa toma no dia. Calculo mais ou menos aquela quantidade de cafeína equivalente e entro com uma cápsula naquela quantidade ou até dobrando aquela quantidade, que ainda assim é bem baixa. Então, às vezes,
uma xícara de café expresso chega a ter 70, 80 miligramas de cafeína. Um café Sim. caseiro, em pó, ali em infusão, coado, né? Dá em torno de 40 miligramas de cafeína. Então, se ela toma o equivalente a 40 miligramas, eu dobro, coloco 80 e eu avalio. Eu peço uma quantidade menor de cápsula para ela, para ser um trabalho de teste. Então, não tem que comprar na farmácia 30 cápsulas, vai fazer o que com aquilo? Então, ela toma aí por 3 dias, a gente faz um teste, para considerar também uma questão de segurança, né, Thiago? O Sim. café, a cafeína em si, ela não causa a hipertensão, que é uma doença crônica. Ela não causa a hipertensão. Inclusive, não é proibido hipertenso de tomar café. Nem pessoas que têm labirintite, né, que é uma inflamação nos canais semicirculares do labirinto, nem essas pessoas, hoje a gente vê até o otorrino não desfazendo da recomendação de café. Não, pode tomar. Então, olha que interessante, né? Coisa que há 2 anos, 3 anos, 5 anos atrás era completamente proibido. Então, essa questão da individualidade é muito importante. Tem gente que, se tomar 1 xícara de café às 5 horas da tarde, fica a noite inteira acordado. Então, Sim. isso é muito importante. É claro que a gente tem uma recomendação da Anvisa, um parâmetro, uma referência de 400, podendo chegar a 420 por dia, mas já envolve atletas, enfim. Mas tem gente que toma 400 miligramas e para ela pode chegar a 800 e está tudo certo. Eu Mas acho que um ponto, Luiz, que a gente também pode chamar a atenção, se a gente for pensar no consumo de cafeína pelos adultos, normalmente, pelo que tem na literatura, a principal fonte é o café, de fato. Vamos agora para o adolescente. Vamos agora para o garotão que está com 18, 19, 20 anos, que já é adulto, e aquele adolescente também 14, 15, 16. A literatura nos mostra que a principal fonte de cafeína são esses pré-treinos e esses energéticos. Se você for pensar em energético, uma lata, por exemplo, de 200 ml tem normalmente 80 miligramas de cafeína, e ele está consumindo esse energético em qual ambiente? Normalmente na famosa night, quando ele vai para a balada. com E a álcool, balada vem com o quê? Vem com álcool. Então vem tomando muito energético com diversos componentes. Um deles é a cafeína, existem outros, mais álcool em quantidade e normalmente até fazendo algum exercício físico, porque está na balada, está se movimentando. Então, a depender da quantidade da ingestão e dessa combinação, isso pode ser perigoso. Principalmente para um adolescente, 14, 15 anos, que até o peso corporal total dele ainda é baixo. Se você levar em consideração grama, quilograma peso de consumo de cafeína, aumenta. Porque ele não tem 80, 90, 100 quilos ainda, com um adulto, um homem, né, sei lá, com seu 1,80 m, 1,90 m. Não, ele ainda é quase uma criança, 14 anos, 15 anos, consumindo uma quantidade alta, porque é muito ofertado e oferecido, rave, por exemplo, sem falar até dos fármacos que são colocados, e ele fica ali a madrugada inteira, Luiz. Começa ali 9 da manhã, 10 da manhã, 11, dá 2, 3, 4 da manhã, 5 da manhã ainda está lá, sem consumir nenhum alimento, a glicemia vai lá para baixo, não consegue fazer gliconeogênese, que é uma primeira defesa aí para você manter sua glicemia, porque o álcool inibe a gliconeogênese, né? E aí você fica com um estimulante absurdo, que é a cafeína, o álcool um depressor, ele não sente o efeito, e vai consumindo cada vez mais, por um peso corporal mais baixo, desidratando e por aí vai. Então, isso pode ser um alerta, né? Talvez até uma quantidade tóxica, talvez, ou perigosa, de um combo que não seja adequado para aquela situação. Não sei se você pensa diferente, mas acho que é por aí, né? não tem nem como pensar diferente, você está certíssimo. O efeito, eu acho que o pior efeito é esse, né? Porque quanto mais cafeína você toma por meio desses energéticos, porque o energético, ele pode ser considerado energético porque ele tem carboidrato. A cafeína, eu sempre falo isso, a cafeína não é um energético, é um estimulante. Tanto que o próprio nome café ele vem do árabe que diz que é excitante. Mas porque ele não dá energia, ele estimula. Eu estou falando isso que muita gente chama a cafeína, a cápsula de cafeína de energético. Como você falou da bebida, ela é de fato uma energética para ter um carboidrato.
quanto mais cafeína você toma ali, você começa a enganar um pouco o efeito do álcool, né? E aí Exatamente. tem gente que para de beber porque já está muito incomodado com o efeito do álcool, o efeito tóxico do álcool. Porque não é nem só o álcool, né? O álcool ele já é tóxico em si. Por ser convertido em acetaldeído, tanto na boca pelas bactérias quanto no fígado. Você tem outros compostos no álcool em função dos congêneres, que a gente chama, que são produtos oriundos durante a fabricação do álcool. A gente tem formaldeído, ácido fórmico, o próprio acetaldeído, que já tem em algumas bebidas também, e por aí vai, e que são altamente tóxicos ao cérebro. São as substâncias que mais são prejudiciais ao cérebro, que são os congêneres, que estão muito associados às bebidas de má qualidade. E metanol está muito encontrado nessas bebidas. Então, quando você avalia uma rave, quando eu já vi festas que tinha um tonel, assim, era um troço gigante de cerveja, sabe lá Deus o que tinha dentro, e que no outro dia várias pessoas foram internadas. E aí, quando foram analisar a cerveja, tinha uma quantidade de metanol muito grande. Então, você imagina essas pessoas consumindo cafeína, tentando enganar um pouco o efeito delirante, ou embriaguez do álcool, embriagante do álcool, e acabando, e consome mais álcool, porque a cafeína está ali fazendo um contrabalanço. E aí, isso facilita muito a pessoa entrar numa hipoglicemia, porque o carboidrato não dá conta que tem ali na bebida, em torno de 15, 17 gramas, e olhe lá, não dá conta, e também do tempo ali que se consome, e também do coma, né? Por isso que muita gente acaba sendo internado. Sim. E nem vira notícia, né, Thiago? Porque torna uma situação muito corriqueira, né? Então, quem é que vai passar na televisão que passou mal de consumo de álcool? Fora os acidentes que você pode causar no trânsito, enfim. Não, verdade. Eu acho que fica o alerta aí, né? Para os pais, né, ficarem de olho nos seus filhos, porque é uma combinação bastante perigosa, ainda mais se estiver dirigindo. Então, é outro fator, com certeza complicado. Né? E Juro também, ele jura também. trazendo aqui também até para o consultório, o nutricionista que for prescrever, sugerir, né, uma cafeína manipulada que seja, tem também legislação pela Anvisa, o que o nutricionista pode e o que o nutricionista não pode. Então, tem uma QRDC número 243 de 2018, se não me falha a memória, tá? Ela coloca lá que para sujeitos não atletas, o consumo diário máximo prescrito de 75 a 200 miligramas. 75 a 200 miligramas. Na RDC anterior, era até um pouco mais, acho que chegava até 420. Mas nessa mais atual de 2018, a anterior era de 2010. Essa de 2018, de 75 miligramas a 200 miligramas. Sendo atleta, pode chegar até 400 miligramas, em 2 tomadas de 200. Então, o nutricionista que está trabalhando com esporte, por exemplo, né, atentar a esse dado. Porque existe, então, pela legislação, pela Anvisa, né, essa quantidade máxima a ser ofertada de cafeína. Eu posso estar errando a data, mas eu acho que é mais ou menos isso. Tá? 2018, RDC 243. Eu acho que é isso. Então, ficar esse dado aqui, porque realmente, no consultório, por vezes, você manipula a cafeína pensando aqui um pouco mais para o esporte agora. Em algumas situações, a cafeína ela tem tantas possibilidades para o esporte, né? Desde o atleta ali mais de explosão até aquele atleta maratona, triatlon, sempre óbvio, né, gente? De forma individualizada. Às vezes você nem precisa, até porque a quantidade dita ergogênica de cafeína, que gira em torno de 3 a 6 miligramas de cafeína por quilograma de peso, por vezes você consegue até na alimentação. Quando você vai fazer uma anamnese, você vê que ele está consumindo até uma quantidade que já é dita ergogênica. Né? Então, atentar para esse dado também. Né? Tem o efeito também no sono, por exemplo. Se for um atleta que não é um metabolizador lento, aí você vai consumir essa cafeína, por exemplo, 6 da tarde, 7 da tarde, 8 da noite, 10 da noite. Pode acontecer ele não conseguir dormir direito. Atleta, né, o Felipe? Luiz?
já é um indivíduo particular, porque a quantidade de sono dele diária e a qualidade, comparado a um indivíduo normal, não atleta, por vezes é pior. É o que a literatura traz, na verdade. A qualidade e a quantidade de sono de um atleta profissional, principalmente aquele atleta viajante, que está toda hora viajando. Então, de novo, Campeonato Brasileiro aqui, futebol, a cada 2, 3 dias é uma rodada em um estado diferente. Aí você pega o atleta tenista profissional que está toda hora viajando, mundo afora. Então, por aí vai. Então, o sono dele tem que ser preservado. E aí você está, de repente, ofertando uma molécula, no caso a cafeína, com suposto efeito ergogênico, porém pode estar atrapalhando o sono, isso de forma crônica, até prejudicar a performance. Então, acho que vale a pena avaliar cada caso é um caso. Vou dar um exemplo aqui bem claro. Por exemplo, vamos supor que a gente tem um atleta de luta, MMA, e ele faz 2 lutas por ano. 2 lutas por ano. E a luta dele, sei lá, é em julho. E chegou no dia da luta. E a gente já sabe, por experiência própria, que esse atleta responde muito bem à cafeína. E a luta dele do MMA é de madrugada. Normalmente é assim, 10 da noite começa o evento e vai até 2 da manhã. Vamos supor que a luta dele é 1 da manhã. Então já é de madrugada. Aí a gente vai ofertar cafeína de forma aguda, imaginando que possa melhorar de alguma forma essa performance que é complexa, né? A equação da performance é sempre complexa. Mas melhorar ali a capacidade física dele de alguma forma. Enfim, por mais que essa cafeína, após a luta, induza insônia nele. Pode ser isso, é uma possibilidade. Olha, melhorou minha capacidade de lutar naquele evento, 1 da manhã, mas hoje eu vou dormir mal, porque a cafeína está me dando insônia, até porque também, além da cafeína, né, a própria luta, né, o exercício físico de madrugada, o indivíduo já fica mais acordado. Mas tudo bem, porque ele só vai lutar, Luiz, daqui a 6 meses. Se ele perder aquela noite de sono, não vai impactar tanto na periodização do treinamento, pensando nos macrociclos. Agora, pensa, por exemplo, sei lá, jogador de futebol de novo. O jogo do futebol, o Campeonato Brasileiro, começa às 9h30 da noite, depois da novela, 9h30 da noite. Acaba 11 e pouco, meia-noite. Até ele pegar no sono, chegar para o hotel e dormir, porque tem entrevista pós-jogo, um monte de coisa, cara, deu 3 da manhã. E se ele perdeu o pênalti ainda, que isso induziu o time dele a perder, por exemplo, né? Sei lá, o jogo foi 1-1, ele tinha que ganhar, ele perdeu o pênalti. Aquilo ali vai ficar martelando na cabeça dele. Você ainda deu cafeína, só que ele tem que recuperar para o dia seguinte, que já tem treino. E no outro dia, já tem jogo de novo. Então, nessa situação específica, talvez a cafeína contribua até mais, de forma até ergolítica, ou seja, piora da performance médio e longo prazo, do que naquela situação A primeira que eu comentei do atleta de combate. Então, isso também no consultório, nutricionista esportivo tem que entender do esporte, tem que entender do estilo de vida, né, para poder avaliar com mais cuidado e ser mais assertivo se essa suplementação da cafeína naquelas condições particulares daquele atleta, de fato, possa ser ergogênico ou não. Eu, pelo menos, imagino por aí. Já teve alguma experiência dessa, assim, Luiz, diferente? Já tive com nadadores, com triatletas, já tive com ciclistas, já tive com atletas de judô. A cafeína, ela é assim, a grande campeã, né, no uso. E você tinha falado numa condição, mas ele não toma um suplemento, mas às vezes consome tanto café que chega a isso daí. É quase isso. E às vezes ele vai se tornando resistente com o tempo, e tem gente que tenta bater aquela quantidade grande de cafeína por meio do café. Aí acaba se tornando isso como pré-treino, pode ser um desastre, porque o volume de café que ele tem que tomar acaba sendo muito grande para ele ter o benefício daquela quantidade de cafeína que para ele vai exercer o efeito. Uhum. Então, se no suplemento, vamos botar aí 200 miligramas, tá? Se numa xícara de 60 ml, um café forte, 20 gramas do pó, 250 ml de água, tem que tomar uma xícara grande, ele vai conseguir aí 100, 40 a 80 miligramas de cafeína, vamos botar o café em pó. Ele vai ter que tomar muito líquido para compensar. Verdade. A absorção já não vai ser a mesma. Quando ele pode afetar a parte digestória dele, a taxa de esvaziamento gástrico. Eu não sei se ele está em jejum, se não está.
eu não sei qual é o estado nutricional dele naquele momento. Então, isso pode acabar com a performance dele durante o treinamento. Pode ser assim, o cara treinou afinco por várias semanas, meses, e aí, por causa de um cálculo errado, de um uso errado, ele pode acabar ali com a competição dele e afetar, enfim, o psicológico dele, enfim. Essa Então, é uma dica importante. Nunca testar nada, né, para o evento principal. Vai nutricionista, disso, né? Vai um nutricionista que tem Exatamente. experiência nisso, que tem senso crítico na hora de avaliar, porque, mais uma vez, a gente tem as recomendações, mas recomendação não é uma lei, é uma referência. E fora aquelas pessoas que têm problemas gastrointestinais, que sofrem com o efeito da cafeína, quem tem refluxo gastroesofageno, quem tem retocolite ulcerativa, quem tem doença de Crohn, quem tem síndrome do intestino irritável, e que muitos deles são atletas. Então, às vezes as pessoas acham que o atleta é o super-herói, não tem nada. Não é. Cafeína não é para todo mundo. A verdade é essa. Então você tem que dosar, você tem que fazer e também até saber qual o tipo de café que a pessoa pode ingerir. Então, por exemplo, o café arábica, que é o mais famoso no Brasil, 70% da produção, 60%, 70% da produção arábica, que tem uma cor mais clara, que tem mais aroma, enfim, que ele é menos forte em cafeína. Então tem gente que acaba tomando uma quantidade muito grande desse café para compensar a cafeína, porque a quantidade nele é menor. Ao passo que no Robusta, que é o café que está presente no solúvel, por exemplo, é um café que tem uma quantidade muito maior de cafeína, chega a ter o dobro da quantidade de cafeína. Então, se você tomar uma quantidade parecida com o pó, vai ter problema. Então, os picos hipertensivos, ele não causa hipertensão, mas não vou nem pico hipertensivo, mas assim, o pico da pressão, né? Você pode ter um aumento da pressão de forma súbita, pode levar algumas dores de cabeça em certas pessoas. Quem tem enxaqueca, a dosagem do café tem que ser muito controlada, muito estudada caso a caso, porque uma quantidade muito pequena pode ajudar na prevenção, e uma quantidade que ultrapassa esse limiar pode provocar a dor de cabeça nessas pessoas. Então existe um limiar, cada um tem o seu limiar, isso precisa ser respeitado. Então tem uma série de critérios. Então até a forma de preparo, se é café expresso, se não é, se é o coado, se é o rário V60, que é uma outra técnica também de fazer café, ou se é o expresso. Então até a forma em que você faz o café influencia na quantidade de cafeína. Então, assim, o atleta, até normalmente, ele tem um profissional nutricionista, ele deveria ter na sua equipe multiprofissional, que está ali auxiliando. O que eu vejo que é mais perigoso, por vezes, Luiz, é o cidadão do dia a dia da academia. Você falou claramente que pode ter picos hipertensivos, você pode ter uma taquicardia, isso pode acontecer de forma aguda. E aí você veja, por exemplo, Brasil, população brasileira, obesa, né? Cada vez mais. Os índices estão aumentando. E essa população obesa vem chegando cada vez mais na academia. Eu posso falar isso sou profissional de educação física, já trabalhei muito em academia, eu vou em academia, eu malho, então eu vejo isso. Muito obeso lá. E com muita desinformação. Ele quer emagrecer de uma hora para outra, e aí ele escuta pela fonte A, B ou C, como você já comentou aqui, sei lá, a cafeína aumenta a taxa metabólica basal, a cafeína me vai fazer emagrecer, vou tomar aquele chá, vou tomar aquilo, vou fazer aquilo outro, vou tomar aquele pré-treino mágico. E aí olha o que é que acontece. Né? Isso já vivenciei algumas vezes, né? Cidadão obeso, sedentário, todo inflamado por dentro, né? Aquela inflamação crônica, com problema cardíaco, com certeza, não faz nenhum exame, nada, eletrocardiograma, nada. Primeiro dia de academia, ele te pergunta o que eu faço para emagrecer. E ele já está entrando na aula de spinning, sem grandes avaliações. E tomando um pré-treino que a gente desconhece o que tem lá dentro daquele pote. Né? Normalmente é escrito blend. É um blend que tem lá. Blend de quê? Não faço ideia. Às vezes vem até escrito, mas não dá a quantidade de cada item. Então, assim, é muito perigoso. Não vale a pena. Você pode ter um pré-treino, um blend com uma quantidade de cafeína e, quem sabe, até de hormônio ali, que num evento agudo de um exercício intenso, por exemplo, uma aula de spinning, né? Caramba, você pode ter ali um acometimento cardiovascular. E aí, infelizmente, pode vir até a óbito e depois
vai sair na manchete que é morte súbita, que de súbito não tem nada. Fez todo o protocolo, passo a passo, para dar problema, para dar ruim no final. Obeso, sedentário, inflamado, anos sem entrar na academia, começa a entrar, de uma hora para outra faz exercício intenso e ainda bota um negocinho, que é o suplemento mágico, que poderia estar forçando aquela máquina. Né? Um cidadão com 40 anos, 50 anos, já com fator de risco, caramba, e aí dá aquele problema. Gente, não vale a pena. Passo a passo. Você ficou obeso, não foi de um dia para o outro. Né? Então, o processo para emagrecimento é uma maratona. Profissional, vai no nutricionista, né? Vai arrumar a casa, vai arrumar sua dieta, vai arrumar sua alimentação. Não tem um alimento mágico para resolver isso. Então, acho que também vale a pena aí dar esse alerta, né? Não vou nem falar dica, né? Mas acho que esse alerta. Porque todo mundo quer emagrecer, boa parte, e se vende uma fantasia, né, que você consegue, de uma forma fácil, emagrecer sem nenhum custo, sem nenhum esforço, tomando uma pílula mágica. Isso não vai acontecer. Então, mas, infelizmente, na rede social, a gente vê muito isso. E não é nenhuma crítica à rede social, não, tá? A rede social é importante e a gente também está lá para colocar informação de qualidade, conhecimento de qualidade. Mas aí o leigo, ele não consegue filtrar muito bem a informação que chega. E aí ele pode cair, infelizmente, nessas situações aí. Então, acho que cabe a nós aqui, docentes, professores também, mesmo que seja trabalho de formiguinha, né, fazer esse alerta. A gente trabalha aqui com suplemento há tanto tempo, né? E com certeza esse é um pacote de suplemento pré-treino, normalmente vem de fora, não está nem pela Anvisa, né, que tem substâncias que vocês desconhecem. E pode até ter interação entre elas. E essa interação ser prejudicial. Quantos atletas consomem pré-treino, vai para uma luta, por exemplo, de MMA ou qualquer outra luta, e fala assim, caramba, nem consegui lutar, me senti tão acelerado, estava tão acelerado, que, cara, nem consegui, me senti até fraco. Né? E perde a luta, por exemplo. Isso é só um exemplo. Eu acho que vale muito mais cautela na hora de você que está me escutando agora ingerir qualquer coisa e botar para dentro do seu organismo. Isso parece até um jargão, Luiz, mas não é não. Olha só, o seu corpo é o que você tem que mais preservar na sua vida. Só tem esse. Não tem peça, não é que nem peça de carro. O pneu furou, vou lá e troco o pneu. Cara, o seu corpo é uma coisa única. Preserve para você viver mais e melhor. Então, ingerir qualquer substância que você desconheça, no meu modo de entender, é até, de certa forma, imprudência. Então, avalie isso, né? E não seja mais enganado por essas fórmulas mágicas, miraculosas que vão resolver a sua vida. Isso não vai acontecer, não. Procure um profissional de educação física, e nutricionista e o seu médico, profissional da saúde, para poder te avaliar e você fazer com mais segurança, né, o exercício de alimentação. Luiz, infelizmente, já está dando 58 minutos já de live, passou rápido. A gente já tem que fazer as considerações finais, fechar e na verdade, né, agradecer a todo mundo que já está aqui nos assistindo, nossa audiência, agradecer você também, e saber que esse é um projeto, que outras lives virão. Vai ser um projeto do cafezinho, né, começando na segunda-feira, para todo mundo ter uma ótima semana. Então, a gente pode tentar concluir, Luiz. O que a gente sabe sobre o café? Coisas relacionadas à saúde, performance, aquele fechamento final. Deixa eu só fazer um... Ele não derruba com 60 minutos, com 1 hora não, né? Acho que não está derrubando mais. Não tem tempo, eu não sei se no Instagram, eu não sei. Eu acho, deixa eu só complementar uma coisinha sobre isso que você estava falando. Se você compra um suplemento, sei lá, é a base de BCA, estou falando qualquer um que não tem um efeito, e você começa a sentir um efeito muito potente dele, tomei BCA, pedalei a beça, provavelmente esse produto está batizado. Então, ou até mesmo com composto que nem é a cafeína, o DMAA, por exemplo, já está proibido no Brasil há muito tempo, tem um efeito estimulante muito forte. Já vi casos de efedrina, apesar de ser proibido já há muito tempo. Então, a coisa pode ser muito mais grave do que se imagina. A legislação brasileira afrouxou muito, ela criou a legislação nossa piorou muito em termos em relação ao que a gente tinha desde 98 em relação à lei de suplementos, a legislação, enfim, de recomendação, enfim, da RDC, abriu brechas, então, assim, a qualidade de fiscalização piorou muito no Brasil,
Então tá sendo mais arriscado em termos de toxicidade atualmente. É um mercado muito perverso, muito perverso. Então, eu só queria chamar atenção para isso daí, né? Que às vezes o barato sai caro e tem que ter essa conta mesmo. Preservar a saúde, né? Primeiro ponto, né? A saúde em É, primeiro lugar. Então, acho que é exatamente. isso. Mas hoje a gente falou da qualidade do café, é um assunto grande, né? A gente falou da qualidade do café, se ele emagrece, se não emagrece, do consumo no Brasil, do impacto que pode ter futuramente, né? A gente falou até de inflação, do efeito disso na prevenção de algumas doenças, principalmente neurológicas, a relação disso com as doenças gastrointestinais, a relação disso com o aumento da performance, né, e efeitos ergogênicos em atletas e não atletas, e também o uso indiscriminado de suplementos. Né? Eu acho que O possível efeito ergolítico, perda da performance também, insônia, que pode dar em algumas situações, a particularidade, né, de cada um. Isso também pode estar acontecendo. o café não causa desidratação, mas tem gente que bebe muito café. Isso é muito legal dizer, porque tem gente que está desidratada e toma muito café para melhorar a parte cognitiva, mas muitas das vezes aquela parte cognitiva está sendo muito afetada pela desidratação. E aí, como o café ele é um diurético, então a pessoa se desidrata mais ainda e acaba necessitando de mais cafeína para melhorar a questão cognitiva. Então, é uma bola de neve. É muito parecido com o que acontece no álcool, tá? Com a cerveja. A pessoa vai desidratada beber cerveja e aí daria um estopim para ela beber cada vez mais cerveja, que ela vai pedindo coisa mais gelada, que é mais líquido. Então, a tendência é ela se desidratar cada vez mais. Então, É isso. E uma bobagem. papai e mamãe, fica de olho no filho lá na rave, hein? Não dá para ficar tomando muito álcool junto com cafeína, não, naqueles pré-treinos e sei lá o que mais tem lá. Daqui a Fica de pouco seu olho. filho está na rede, cara. É verdade. Está crescendo rápido. Mas é isso, gente. Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer a presença do Luiz, né, nesse nosso caminhar aqui, que vai ser longo. Vamos fazer várias lives. Alguém tem pergunta aí? Não, a pergunta foi da Silvia. E Ninguém tem você já mais. respondeu. Não vi outra aqui, não. Deixa eu ver. Acho que não. Eu acho que não, Luiz. Então tá. Não vi pelo menos, não. Então tá bom, foi muito bom esse bate-papo aqui. Vou tomar meu cafezinho aqui agora. Obrigado, mano. A gente vai se vendo. Beleza, mestre. Valeu, Obrigado. galera. Obrigado, hein, pela audiência aí. Até a próxima. Muito bom.